A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Vamos ler as Escrituras no livro dos Salmos, capítulo 78. Salmo, capítulo 78. Vamos ler aqui 2 versículos apenas. Quando outra vez estaremos falando sobre a nossa introdução de enigmas da humanidade, de tempos antigos, enigmas que todas as pessoas chegou a conhecer os enigmas, mas não o significado deles. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola e porei enigmas da antiguidade. Então, todos os povos antigos ficaram sabendo dessas parábolas e destes enigmas, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Senhor, a Tua palavra é a verdade, nós cremos nela e depositamos a nossa confiança naquilo que está escrito, porque o Senhor tem nos dado o conhecimento do que isso significa e que esse pão do céu é o alimento para as nossas almas. Amém. E nós viemos até a Tua casa para nos alimentar daquilo que está escrito, daquilo que é a Tua verdade. Pedimos que o Senhor nos ajude mais uma vez a compreender estas coisas que o Senhor já tem revelado pela boca do Teu servo profeta. Amém, Jesus. Pedimos que a mesma unção que esteve no Senhor Jesus quando Ele disse as parábolas, a mesma unção que estava sobre o mensageiro quando ele entregou a revelação das parábolas, que esta mesma unção possa vir sobre Teus filhos, sobre Teu povo, para ter uma completa e verdadeira e real compreensão das mesmas. Amém. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. No culto anterior que falamos sobre as parábolas de Jesus, na nossa introdução, eu disse para vocês que durante o tempo que estivéssemos estudando um pouquinho estes assuntos, nós não poderíamos deixar de pensar em 3 frases ditas pelo mensageiro de Deus. Uma das frases, ele diz assim: se ele somente veio a hora passada, não há esperança para a igreja. A outra frase: se eles não veem a palavra para o tempo presente, estão mortos. E a outra frase: todo o Novo Testamento fala desta hora. Vocês não podem esquecer estas 3 frases para você compreender o assunto sobre as parábolas. Que a parábola ela é dita com um propósito: mostrar um conceito, um pensamento, uma ideia
E isto é mostrado de uma forma que alguém compreende e outros ficam cegos para não compreender. Se isto aconteceu no passado, está acontecendo no tempo presente, e nós estamos sendo alertados por Deus para não ficarmos como os demais, à margem destas coisas. Nós precisamos entender isto. Se Deus tem aberto nossos olhos para vermos esses acontecimentos, então temos que fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para compreendermos as palavras de Jesus. E esta compreensão te leva a levar isso adiante. Isso quer dizer, você, a sua vida, a sua compreensão, o seu conhecimento passa a ser um eco, o ressoar das palavras de Jesus. Por isso, em Mateus, no capítulo 13 de Mateus, Jesus falando por que pregou sobre parábolas, ele disse: aqueles que não têm, até mesmo que têm, lhes será tirado, e se dará aquele que tem, para que ele tenha em abundância. Foi por aqui que eu parei no culto anterior, e eu gostaria de levar vocês outra vez para o livro de São Mateus, no capítulo 13, porque dentro desse estudo nós vamos ler muitas escrituras. Nós temos Bíblias aqui sobrando para quem não trouxe, para quem esqueceu em casa, para quem vem direto do trabalho, coisas assim, e que isto sirva de ajuda também para os irmãos que ouvirão a gravação, com a ajuda de Deus. No livro de São Mateus, no capítulo 13, nós vamos ler muito esse capítulo 13 de Mateus. E no versículo 10: aproximando-se, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará. Foi mais ou menos por aqui que nós paramos da outra vez. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E eu lembro que nós estudamos um pouquinho sobre isso, mostrando que neste momento aqui, nesta escritura que você acabou de ler, a palavra tem, que foi traduzida do grego, a palavra grega ali estava ressoar ou ressonar, algo assim. E se ela tivesse ficado no seu original, você teria uma compreensão mais ampla e mais perfeita desse assunto. Aquilo significa: para aquele que tem tal caráter, para aquelas pessoas de tal caráter que pode ressoar, ou que pode formar um verdadeiro eco dos meus pensamentos e de minhas palavras, a estes se dará e ele terá em abundância. Mas aqueles que não têm tal caráter, aqueles que não podem formar um eco, aqueles que não podem citar minhas palavras, crer nela e ser uma extensão dessas palavras, aquele pouquinho que eles acham que tem, até aquilo lhes será tirado. E aqueles que terá em abundância, é porque eles teriam, veja, capacidade, eles têm capacidade de repetir isto, de levar isto adiante uma vez, outra vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 1000, novamente, à medida que o tempo vai passando. Estes que têm caráter cristão, caráter forjado pela palavra, eles levam isto adiante, e cada vez que eles vivenciam, que eles sustentam essa verdade, eles recebem graça para o tempo oportuno, eles recebem graça abundante para a hora propícia, para o tempo próprio. E voltando outra vez para Mateus 13, no versículo 13, Jesus diz: por isso lhes falo por parábolas.
porque eles vendo não veem. Então observe. E ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre as profecias, ou a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Então essas pessoas ouviriam e veriam, mas não entenderiam nem compreenderiam, porque Deus não quer se mostrar para essas pessoas. Deus vai permanecer sendo um enigma. Deus vai permanecer sendo uma parábola, sendo um paradoxo, sendo uma coisa inexplicável para tais pessoas. Eles jamais chegarão à compreensão verdadeira sobre Deus, porque Deus não se abre, não abre sua glória, não manifesta sua presença para eles. Então estes não têm o caráter de ressoar as palavras de Jesus. As palavras de Jesus ficou simplesmente ali. Essas pessoas não têm caráter de pegar aquela palavra e seguir adiante. Eles matam a palavra no seu início. Colocam uma interpretação, um pensamento, uma ideia, e ali é como se colocasse uma pedra em cima de uma plantinha que está tentando matar. Mas os outros que terá em abundância, veja, eles podem fazer eco das palavras de Jesus. O apóstolo Pedro, se você desejar ler, ele nos dá um entendimento muito amplo, muito bonito sobre estas coisas, na sua segunda carta, do capítulo 1 e o versículo 2 da segunda epístola do apóstolo São Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Observe isso. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Lembre-se das palavras de Jesus. Veja, mas aquele que tem se dará e terá em abundância. Esses que têm tal caráter, a ponto de poder levar adiante, de ressoar, de ser um eco das palavras de Jesus, estes podem receber isso, porque é multiplicada neles de novo e de novo. E esta multiplicação da palavra, da vida, a vida se multiplica, uma semente se multiplica em várias outras sementes. Então, isto traz graça e paz, quer dizer, muitas bênçãos divinas acerca de sua vida, ou para a tua vida, ou da vida de Deus para você. Aí agora está Pedro dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas. Como? Esta graça e paz multiplicada é por você fazer campanha, meus amigos? É por você dar bastante dinheiro à igreja para receber bênçãos de Deus? Para que Deus te abençoe? Deus está abençoando, Deus está abençoando. Estou melhorando de vida, Deus está abençoando. Observe as palavras de Pedro, quanto que é diferente. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Amém? A graça divina é multiplicada, a graça e a paz é multiplicada em você pelo conhecimento de Deus. É o conhecer a Deus. Por isso, conhecê-lo é vida. As pessoas não têm vida eterna porque não sabem, não conhecem o que é vida eterna, não conhecem a Deus. De modo que nós vemos isso em multiplicar a palavra de Deus. Nós recebemos graça e paz, porque as palavras de Jesus foram estas: se dará e terá em abundância. Você apenas com uma semente, você terá 200, 300, 1000, porque você não vai enterrar aquilo, você não enterra o talento. Você pega aquele conhecimento que você adquiriu, coisa pouca, alguém só te deu um toque, mas aquilo é multiplicado, aquilo é ampliado. Daí a pouco de um versículo você observa vários outros, de uma citação do mensageiro você conhece várias outras, e aquilo vai se multiplicando. Você não consegue ficar quieto, você sempre estará colocando aquilo em prática e levando aquilo adiante. E esta graça, este aprendizado não fica tolhido, não fica parado, não fica mesquinho,
você sempre estará procurando se encher mais disso. Amém. Aquele que tem tal caráter, ele terá em abundância. E este conhecimento faz com que graça e paz venha a ti e seja multiplicada através deste conhecimento. Isso não é para iniciante, não é para criancinha, isso não é leite desnatado, isso é coisa pesada. Eu digo a vocês, isto é coisa pesada. Em multiplicar a palavra de Deus, recebemos graça. Em multiplicar a palavra de Deus, recebemos paz. E se você não aprendeu ainda como multiplicar a palavra de Deus, você agora, nesses estudos que teremos com a ajuda de Deus, você vai entender a parábola dos talentos. Que um não soube multiplicar um talento, mas os outros souberam, e estes foram recompensados. Vamos voltar para a carta de Pedro agora, de outra vez. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que? Tudo que diz respeito à vida e piedade. Piedade e temor a Deus. Uma pessoa piedosa não é porque dá muita esmola, não. Piedade é temor de Deus. Vê que coisa, que diferença? Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Irmãos e amigos, olha, o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida. E isso não está falando dessa vida terrena. Isso não está falando de emprego, de trabalho, de filho, de mulher, de parente, de terra, de propriedade, destas coisas. Porque Jesus disse que quem não tiver coragem, disposição de deixar de lado pai, mãe, parentes, amigos, esposa, marido, mulher, terra, propriedade, bens, posse, o que for, por amor de mim, que sou a vida. Veja agora, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não estiver disposto a largar tudo deste mundo por esta vida, por aquele que manifestou a vida de Deus, você então não é digno de ser chamado seu filho, você não é digno de ser chamado discípulo, de participante da glória, de participante do reino. Veja, porque agora você depende disto. O seu divino poder nos deu tudo que nos diz respeito à vida e piedade. E estas coisas, tudo que diz respeito à vida e piedade, foi pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então observe, o que seria o poder divino? Que aqui diz visto, que é pelo seu divino poder. Tinha que ser pelo poder divino, para poder receber estas coisas. Tudo que diz respeito à vida e piedade. O que seria o poder divino? O que seria ter este poder? Obter este poder, ter favor com ele para com esse poder. Você sabe que divino é a vida de Deus. Divino é a vida de Deus. E Ele, Deus mesmo, Ele é a palavra. Amém. Então, portanto, o poder divino é o que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 1 e o versículo 16, ele citou estas palavras: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. O que é o poder? Como se adquire este poder? Observe, poder divino. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Agora veja se você consegue assimilar Escritura com Escritura, o que disse Jesus, o que disse Paulo, o que disse São Pedro, e agora o que o apóstolo Paulo está afirmando. O seu divino poder nos deu tudo o que nos diz respeito à vida e à piedade.
Aí agora Paulo diz que o Evangelho de Cristo, ele não se envergonha desse Evangelho porque é o poder de Deus. Então, quando você aceita, crê no Evangelho, você vive o Evangelho, você sabe o que realmente é o Evangelho, ou quando as boas novas de Deus se manifestam no seu dia, no dia que você vive, porque você não pode esquecer das 3 expressões do mensageiro. Se a igreja ficar olhando só o passado, a hora passada, ela não tem esperança hoje. Se a igreja não viu a palavra para hoje e seguiu a palavra hoje, ela está morta. E todo o Novo Testamento fala desta hora. Amém. Glória a Deus. Então veja que este poder divino, que Paulo, aliás, que o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, disse que este poder divino, esse divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida. Uma pessoa que não adquiriu, que não chegar ao conhecimento da vida, estou falando do Deus vida, e isto vem através do conhecimento. Se ele não adquiriu esse conhecimento, ele nem sequer ainda ouviu, nem creu no Evangelho, porque é através desse Evangelho, desta boa nova, da boa nova que Deus a manifesta, a apresenta no dia que você está vivo na terra para ver e crer. Se você não tem isso, você não obteve poder. Este poder divino que é enviado a ti, vem exatamente através de um conhecimento, e esse conhecimento que você adquire gera fé em tua vida, e não será uma fé imaginária, é uma substância, é algo real, como você sentir, como pegar, como ver. Fé é algo real. Amém. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. O Evangelho. Se as pessoas soubessem o que é ouvir o Evangelho, se as pessoas soubessem o que é se sentar para ouvir a palavra, se elas soubessem o que é isso. Portanto, através do instrumento da palavra de Deus, você adquire isso. Como todas as coisas que pertencem à vida e à piedade. Veja, é como se o apóstolo Pedro estivesse falando assim para vocês. Olha, através do instrumento da palavra de Deus, como todas as coisas que pertencem à vida e à piedade, nos tem sido dada pelo divino poder, mediante, através, segundo o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e excelência. Foi um chamado que ele fez, porque ele quis te chamar, ele te elegeu. Ele te elegeu, ele te escolheu para mostrar esse conhecimento. Isso é a coisa mais preciosa que um ser humano pode adquirir, é o conhecimento de Deus, é a mente de Cristo. Mas isso é tão simples que o mundo passa isso por alto, porque eles pensam que é uma coisa grande, é uma coisa estrondosa. Esta grandeza de Deus se manifesta de uma forma tão simples, que é exatamente para as outras pessoas dizer, não é isso não, porque está esperando coisas maiores, coisas grandiosas. Aí Deus se esconde e se revela em simplicidade. Amém. Veja, então nós veremos, vamos seguir aqui como se fosse o pensamento de Pedro, quando ele diz isso. E veremos a importância de como todas as coisas funcionam, juntamente para o nosso bem. Visto como o seu divino poder operou de tal forma que ele nos deu isto. A graça e paz foi multiplicada em sua vida, através do conhecimento sobre Deus. Então, quando você chega a esse conhecimento, você observa de uma forma clara. Você agora vê a importância de como todas as coisas estão funcionando exatamente para o nosso bem. E como todas as coisas são dadas, representadas na palavra de Deus para você, e isto vem para as nossas vidas. Então agora você observa, porque na primeira parábola que Jesus contou, ele nos deu esse significado para nós. Estamos tratando da primeira parábola contada por Jesus. Quando ele abriu este leque que você leva para toda a Escritura. Você diz, mas qual foi a primeira parábola? Eu nem ouvi ainda. E já estamos mais dois cultos nela. Voltamos a Mateus 13. Para o versículo 12. Outra vez. Versículo 12 de São Mateus, capítulo 13. E outra
vez está aqui. Porque ao que tem. Veja isso. Porém, ao que não tem. Versículo 13 é exatamente assim, não é isso? Aliás, o 12. Porque aquele que não tem, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Então é nessa parte aqui que eu quero falar. Mas aquele que não tem, eu não sei se fica mais fácil dizer assim, olha. Porém, é a mesma coisa. Aquele que não tem, observe, a qualquer que não está apto, você faz um pontinho bem aqui, olha. Mas aquele que não tem, coloque o dedo nesse lugar, e a explicação disso é isso, olha. A qualquer que não está apto, veja, de tal modo que não podem refletir minhas palavras, esses que não têm aptidão, não estão aptos para ser um reflexo, para refletir as minhas palavras, aqueles que não estão aptos para isto, até o que lhe tem será tirado. É a mesma coisa de uma candeia que está com, vamos dizer assim, um prato em cima, uma cesta por cima. Tem que se apagar mesmo, está escondida a coisa. Aquele, porém, ao que não tem, isso quer dizer, aqueles, qualquer um, que não tiver apto, ou que não podem refletir minhas palavras, até o que tem lhe será tirado. Quer dizer, até o que tem lhe será tirado, embora ele pense que está refletindo. Ele vai continuar pensando que está sendo reflexo. Ele vai continuar pensando que está refletindo a verdade, que é um seguidor da verdade, que crê na verdade. Ele continuará pensando. Ele não sabe que aquilo lhe foi tirado. Sansão não sabia quando perdeu a força. Ele estava ali, naquela mesma situação, seu cabelo foi cortado, o dom fugiu dele, e ele, quando disseram, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, ele disse, mais uma vez eu me levantarei, me soltarei das amarras. Quando ele procurou a força lhe saiu. Estes que não podem refletir, ressoar, levar adiante a verdade pura, como ela se apresentou no seu original, tudo lhe será tirado e dado àquele que tem tal caráter de levar isto adiante. Mas esses outros continuarão pensando que continuam com aquela força, com aquele poder. E você sabe que isso é o poder divino. Mas é um poder divino que vem exatamente através do conhecimento sobre Deus. E esses que não têm esse conhecimento, pensam que têm. E quando perceberem, será tarde. Que é exatamente quando olharem suas lamparinas, que é outra parábola, e observarem e perceberem que lhes falta azeite. Será tarde. Porque a virgem prudente vai embora no rápido. E esses ficarão para trás. Porque não tem azeite. Eles não têm azeite porque o vaso não está próprio para a doutrina. Para a doutrina do Espírito Santo. A doutrina de Cristo. Eles nunca conhecem isto. Eles não têm vaso próprio para colocar este vinho novo. Esta nova revelação. Versículo 13 de Mateus 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem. Olha, eles podem ver com seus olhos. Observe isso aqui, porque Jesus está falando em parábolas e dizendo por que estamos falando em parábolas. Eles podem ver com seus olhos. Por isso eu disse, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, quer dizer, eles podem ver, mas ele continua, não veem. Quer dizer, eles não são hábeis
para ver com os olhos do coração. Aqui diz que eles podem ver com seus olhos, porque eles vendo não podem ver. Eles não têm habilidade de ver a verdade com os olhos do seu coração. Seguindo, mesmo versículo 13. E ouvindo, não ouçam. Mas como é isto? E ouvindo, não ouvem. Mesmo ouvindo com seus suas orelhas, mesmo eles ouvindo com seus ouvidos, com seus tímpanos, mesmo eles ouvindo tudo, eles não são hábeis para ouvir e, portanto, por não terem adquirido a habilidade de ouvir, por isso não podem entender o que o Espírito diz às igrejas. Então eles não podem entender o que ouvem. Simplesmente ouvem, mas não compreendem aquilo. É como se fosse um linguajar estranho. Aí Jesus conclui: nem compreendem. É assim que está na Escritura, não é isso? E eles ouvindo, ouvem, ou ouçam. Eles podem ouvir à vontade. Não vamos trancar 2 ou 3 no quarto, eu vou dizer só para vocês. Não, estamos falando para todos. A revelação veio para todos ouvirem. Mas eles ouvindo não têm habilidade para entender. Aí Jesus diz: não compreendem. E o versículo 14 diz: e neles se cumpre a profecia de Isaías. É uma profecia que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Aí continua no versículo 15: porque o coração deste povo, o coração, viu? O coração desse povo. O coração significa compreensão. Bem entendido isso aqui. O coração significa, nesta parábola, compreensão. De modo que o seu entendimento, é isso que Jesus está dizendo, porque o coração desse povo, ele está dizendo, de modo que o entendimento desse povo, a compreensão dessas pessoas, está endurecido. E ouviram sua habilidade de escutar atentamente. Observe, habilidade de escutar atentamente. É exatamente isto que não se tem. A Bíblia, o Novo Testamento, nas palavras de Jesus, principalmente no Apocalipse, no último livro da Bíblia, está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aquilo se repete, e se repete, e se repete, como um lembrete para que você não esqueça. Mas todos podem ouvir, mas serão poucos que chegarão à compreensão daquilo que ouvem. Por isso Jesus disse: o coração desse povo, ou o entendimento deles, estão endurecidos. Eles não podem chegar à compreensão daquilo que escutam. Isto é uma profecia de Isaías. Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Então as coisas passam-se por alto. Deus vem, cumpre sua palavra, manifesta seu plano para o dia que ele prometeu, e aquilo passa por alto. As pessoas continuam do mesmo jeito, com suas ideias, com suas pregações, com seus ensinamentos, falando que Deus vai fazer, dizendo que Deus vai fazer, e Deus já fez, e eles não sabem. 712 anos, Isaías disse: uma virgem, assim diz o Senhor, uma virgem conceberá. Aproximadamente 712 anos, a mulher, Maria, a virgem, concebeu. Alguém viu? Quantos viram? Quantos viram? Eles liam as Escrituras, eles ouviam as pregações da igreja, os sacerdotes, eles cantavam os salmos, falavam de Messias, mas estava acontecendo em seus olhos e eles não sabiam. Agora, todo o Novo Testamento fala desse tempo que nós estamos vivendo. Então observe que as profecias que foi prometida para os últimos dias, elas têm que estar hoje presente. E onde está a compreensão das pessoas que simplesmente dizem: vai acontecer isto, e falam do Apocalipse e não percebem
que estas coisas chegaram a seu pleno cumprimento? Do mesmo modo que foi feito com João Batista, e ele cumpriu aquela parte da profecia de Malaquias 4, e converteu o coração dos pais aos filhos, e eles continuaram esperando. Aí Jesus disse: Elias já veio e vocês não perceberam. Aí quando é para se manifestar a outra parte desse versículo, e as pessoas continuam esperando, e vai acontecer. Aí acontece, e outra vez eles ficam para trás. Mas aqueles que têm habilidade para ouvir e compreender, então eles são uma manifestação, uma extensão, um reflexo. Eles refletem a palavra de Cristo para o seu tempo. E por isso eles são desprezados, humilhados, chamados de falsos, de hereges, porque eles estão vendo além, eles se tornam realmente visionários. Se hoje fosse montada outra vez a chamada Inquisição, como há tempos atrás, olha, não sei quantos de nós iam escapar não, viu? Joana d'Arc não escapou, São Patrício não escapou, todos morreram, todos foram queimados. Hoje, são santos, a igreja beatificou cada um deles, que ela mesma matou, que ela mesma queimou. Mas aqueles que foram taxados de falsos, de hereges naquele tempo, foram os únicos que tiveram a habilidade de entender, de ouvir as coisas. Os outros continuaram apenas ouvindo barulho, mas não entenderam nada. Vamos voltar para as escrituras aqui. A profecia diz: porque o coração deste povo, e eu já vos disse que o coração aqui significa o entendimento deste povo, está endurecido. E eles ouviram, eles ouvem, quer dizer, a habilidade de escutar estão prontas. Eles ouvem qualquer sermão, ouvem qualquer hino, ouvem qualquer pregação, qualquer coisa. Mas a verdade, quando se manifesta para eles, a Escritura diz: de mau grado, com seus ouvidos. Eles ouvem de mau grado. Bem, isso não corresponde com o meu pensamento. Não diz assim na minha teologia. A minha igreja nunca ensinou desse jeito. O grande líder espiritual de tal denominação nunca ensinou essas coisas. Então por isso eles ouvem de mau grado. Eles não abrem o seu entendimento. Não fazem como Paulo, que todo seu conhecimento ele considerou como esterco. E não vem me dizer que o conhecimento que Paulo considerou como esterco era heresia. Não vem me dizer que era coisa de espiritismo, que era coisa satânica. O que Paulo considerou como esterco era exatamente das obras da lei, que eram as profecias, que eram os escritos dos profetas, que era o que Moisés trouxe como a palavra de Deus para o dia. Mas naquele tempo era, vamos dizer assim, maná de ontem. E Paulo não poderia ficar com o maná de ontem, com a promessa. Paulo tinha que ficar agora era com a promessa cumprida, com o seu cumprimento. Amém. Por isso ele foi degolado, por isso todos os apóstolos foram apedrejados, queimados vivos, cortados o pescoço, todas essas coisas. Por quê? Porque eles não ficaram com a promessa apenas, eles ficaram com o cumprimento dela. Eles viram a promessa e viram ela sendo cumprida em seus dias. E as outras pessoas ficam esperando, louvado seja Deus, e Deus é bom, Deus é maravilhoso, o Messias vai vir, isso vai acontecer. O Messias veio, ele crucificam, não é este. Agora, esperávamos que nesses últimos dias fosse diferente, que as pessoas abraçassem esta mensagem, que as grandes multidões estivessem atrás para lá e para cá, que tivesse caravana no Brasil inteiro, no mundo inteiro, para conhecer, para ouvir essas coisas. Não, o rádio é desligado, é pisado de pé. Não, senhores, as literaturas são rasgadas, é dada para as crianças riscar. Os CDs são quebrados, são devolvidos intactos, sem nem ser ouvido. Semana o João me ligou, dizendo que estava passando uma luta tremenda, porque ele aceitou essa mensagem. Ele foi batizado segundo Atos 2,38, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas a sua esposa permaneceu no sistema denominacional e está contra tudo e contra todos. E semana passada ele tentou vir para a igreja e ela avançou em cima dele com um vaso, alguma coisa assim, e rachou sua cabeça. Quer dizer, ficou todo ensanguentado, criança chorando para lá e para cá, e aquela coisa, vocês não imaginam. Sofreu muito, está sofrendo e pediu nossas orações. Mas por que isso? Sua esposa é crente, mas ela quer ficar na velha denominação. Ela prefere ficar no Egito, amassando barro, sendo escrava por preceitos de homem, ideias humanas. Seu entendimento não foi aberto para ver o cumprimento da Escritura nesse tempo presente. Mas se você viu, se você observou, então esteja disposto a ficar sozinho, a ficar sozinha,
você perde os amigos, perde parente, perde tudo. Por que naquele tempo foi assim e agora teria que ser tudo de bem? Não, senhores. Vamos adiante aqui. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Vocês me orientam aí quantos minutos eu ainda tenho. Bem, se eles fecharam o seu entendimento para não entender a palavra, para não ouvir a palavra, então eles vão permanecer fechados totalmente. Eles fecharam seus próprios olhos para não ver isso. Chegam a dizer que seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Isso não foi somente os fariseus que fizeram. Hoje as religiões estão fazendo exatamente a mesma coisa. As igrejas outra vez têm crucificado a Jesus, a palavra. Outra vez Jesus foi crucificado. Quando a revelação dos selos veio, eles outra vez rejeitaram. Aí a Bíblia diz: para que não veja com seus olhos. Você que está aí em sua escritura, você está no versículo 15, não é isso? Amém. De Mateus 13. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos. Bem, eles fecharam seus olhos. Note o que disse aqui. Eles podem ver com seus próprios olhos. Agora, você tem que reter agora este pensamento. Retenha o que se está dizendo na sua Bíblia, nas Escrituras. Está escrito que estas pessoas somente estão vendo através de seus próprios olhos, olhos naturais. Eles colocam o seu eu, o seu ego, o seu conhecimento acima daquilo que está escrito. E por mais que estudem, por mais que levantem teses, por mais que escrevam livros, por mais que preguem sobre as Escrituras, eles nunca conhecerão as Escrituras a menos que aprendam com o profeta. Eu não encontro outro meio, eu não vejo outra forma. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E você acha que é a corrupção geral dos últimos dias? Você pensa que era o quê? A apostasia geral que Paulo profetizou. Paulo profetizou desta grande apostasia que ele diria: vai vir ou já veio. O que é um apóstata? Um apóstata é um desviado, é alguém que se desvia. Esta apostasia geral seria o desviamento total da palavra original, daquilo que foi o fundamento apostólico e o profético. Bem, mas voltando aqui, diz: fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. Observem, notem que seus ouvidos, eles podem ouvir com seus próprios tímpanos, com as suas grandes orelhas. Só podem ouvir. E isto me diz que estas pessoas não podem ver com os olhos de Deus. Estas pessoas não podem ouvir com os ouvidos de Deus. Elas não podem ver nem ouvir com a ajuda de Deus. Elas podem ouvir com seus ouvidos e ver com os seus olhos. Mas, quando o seu entendimento está aberto para compreender a verdade tal como ela é, não é o homem, é Deus no homem fazendo este trabalho. É Deus em você cumprindo o querer ou o desejo, a vontade e o efetuar, a execução desta vontade. E esse desejo, esta vontade, este querer é mais dele, é mais da verdade, é mais daquilo que é correto, é mais dos céus, é aquilo no fundo clama a outro fundo. Amém, Jesus. É o que Davi disse: como o servo, o pequeno veado, quando ele está ferido, começa a perder sangue, então ele corre para um rio, para algum manancial, alguma fonte, e ele sabe que ele, bebendo um pouco daquela água, aquilo estanca, ele é salvo. Por isso Davi, conhecendo os animais, conhecendo a vida selvagem, ele disse: como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Amém. Agora, uma alma que suspira por Deus, esta alma não é simplesmente aquele fôlego de vida que todos têm. É uma alma que veio de Deus, é uma alma que foi eleita, elegida antes da fundação do mundo, e que não pode ficar despercebida ou conformada com este mundo. Ela procura a cada dia ser transformada pelo entendimento de Deus. Amém. Por isso que você leu na carta de Pedro, foi isto: o divino poder
o seu divino poder, fez isto, fez abundar em nós a paz, a graça. Aí Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder. Volta-se de novo para as palavras de Pedro, e ele disse: isto é pela compreensão, pelo conhecimento de Deus. Procure outra forma para ver se você vai conseguir chegar. Não tem jeito. Mas vamos voltar agora para as Escrituras. Olha, segundo as palavras de Jesus, eles podem ver e ouvir, mas é com seus próprios olhos, com seus próprios ouvidos. Eles não podem ver com os olhos de Deus, com os ouvidos de Deus. Você diz: como pode olho de Deus e ouvido de Deus? Observe, Deus é Espírito, e esse Deus, uma vez, há 2000 anos atrás, ele se encarnou, habitou em plenitude no corpo de seu Filho, Jesus Cristo. Este Deus, este Espírito que gerou a Jesus, veio no Pentecoste. E quando ele veio no Pentecoste, aí não era Pedro falando, era Deus falando através de Pedro. Quando você lê a carta de Pedro, Pedro diz que aquilo foi o Espírito Santo vindo do céu. Agora, nesse tempo presente, este mesmo Deus tem que estar em seus filhos, em suas pessoas, no seu povo. Então, se o Espírito Santo, como Paulo disse, se aquele Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vós, então veja, então se o Espírito Santo habita em você, nesse templo, mesmo nesse corpo de carne, que Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo, ou zele por esse corpo, porque é o templo do Espírito Santo. Então, se esse Espírito Santo está em vós, então você só ouve a verdade com os ouvidos de Deus, só vê a verdade com os olhos de Deus, a ponto do mensageiro do Senhor disse que Deus não tem aqui na terra outros pés, outras mãos, outra boca, outros olhos, a não ser os meus e os teus, porque é outra vez Deus em carne humana, outra vez. E Deus em carne humana, Deus habitando nesses corpos de carne, que tem se rendido a Ele, estas pessoas tornam-se a ser reflexos da glória de Deus, o ressoar, eco das palavras de Deus, aquilo que Deus falou lá no passado, pelos profetas, aquilo que Deus falou através de seu Filho, agora Deus continua falando através dos seus eleitos, que foi prometido que se manifestariam nesse tempo final para enfrentar o grande desafio do dia, do momento, quando os dois espíritos estariam tão parecidos que, se possível, enganaria até mesmo o próprio eleito. Aí o eleito não pode ser enganado, porque ele se torna um eco das palavras de Deus, e outra vez ele volta àquilo que está escrito, e toda vez que o diabo ataca, ele faz como fez Jesus: está escrito, está escrito, está escrito. Amém. E o diabo perde poder sobre você. Amém. É simples, não existe regrinha, isso é simples, é a simplicidade de Deus. Aí voltando aqui, deixa eu ver aqui alguns minutos ainda. Observe: e ouçam com seus ouvidos e compreendam com o coração. Opa, então aqui disse, aqui está, né? O coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com seus olhos, e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. Notem, o entendimento é com o coração. Com o coração. Todavia, nós temos a promessa nas Escrituras de um coração novo. Então o velho coração não compreende, ele não chega a esta compreensão. Todo mundo tem coração, mas a Bíblia prometeu a você um coração novo. E quando foi que esse coração novo foi mudado em você? Ou será que você não está com o mesmo coração de quando você foi gerado no ventre de sua mãe? Mas Deus prometeu te dar um novo coração. Porém, as pessoas não têm este novo coração, porque, para começar, elas não morreram, elas não nasceram de novo. Isso só nasce quem morre. Você tem que morrer primeiro, para depois nascer. Mas as pessoas não querem morrer, e por elas terem medo dessa morte, por isso não se desapega das coisas,
do que aprenderam, do que entenderam, do que estão acostumadas a ouvir. Entende? O velho entendimento, a velha compreensão, elas nunca morrem para aquilo. E por isso que aquele homem que era mestre em Israel não conseguiu entender, porque ele estava no patamar mais alto da compreensão sobre a Bíblia, sobre o Velho Testamento. E agora Jesus vem dizendo: olha, você tem que nascer de novo, começar tudo outra vez. As pessoas não querem começar. Já tem muito tempo de crente, muito tempo de conhecimento, muito tempo de pregação, muito tempo disso, muito tempo de ministério. Quem quer começar de novo? Qual líder, qual ministro, qual pastor, que depois de ter pregado tanto tempo, tem coragem de ouvir essas coisas e realmente eu estava errado, eu quero ser batizado? Quem faz isso? Pouquíssimos que fazem isso. Quem está no mesmo espírito que estavam os discípulos de João Batista? Fui batizado por João, um homem que batizou Jesus. Paulo disse que você tem que ser batizado de novo. Sabe? Já pensou se hoje tivesse alguém que foi batizado por João Batista? Porque você tem aí pessoas que se batizaram, batismo pagão, batismo que entrou o pecador seco, saiu o pecador molhado, porque foi errado, não está de acordo com as escrituras, e acha que está certíssimo. E aqueles 12 varões foram batizados pelo próprio João Batista, o mesmo que batizou Jesus. Paulo, você tem um batismo melhor do que o batismo de Jesus foi batizado? Se aquele batismo não fosse o melhor, Jesus não tinha passado por ele. No entanto, eles não argumentaram. Quando Paulo lhe mostrou a palavra, a Bíblia diz: e eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E eram todos os 12 homens. É o que ele encontra em Atos 19. O que é isso? São pessoas que não têm medo da morte, de se desprender de tudo e começar uma nova vida pela verdade, com a verdade que se manifesta no dia que ela vive. Porque não adianta agora você pregar a mensagem de Noé. Aquilo foi para aquele tempo, agora não vai vir dilúvio. Não adianta você pregar agora a mensagem de Moisés, você não vai sair de Faraó do Egito. Não adianta nem sequer pregar a mensagem de Jesus. Ele já morreu, já ressuscitou, já subiu. Então agora você tem que pegar aquilo naquele tempo e trazer para o nosso dia. Por isso o mensageiro diz: todo o Novo Testamento fala desta hora. Você tem que ver o significado de Moisés, de Noé, dos apóstolos para hoje, porque você vive no hoje, no dia de hoje. E o Espírito Santo que habitou nesses homens e tratou com eles e escreveu a Bíblia através deles, esse Espírito Santo prometeu nos últimos dias revelar esses escritos. E disse: nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele pregasse uma mensagem, tocasse a trombeta, todos os segredos serão revelados. Amém. Esse é o tempo que você vive. Então Jesus termina assim: e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Então, repetindo, porque nós vamos prosseguir nesse mesmo assunto futuramente. Jesus explicou que falou em parábolas para que só uns poucos deles entendessem. As outras pessoas iam continuar vendo e ouvindo, mas não iam chegar à compreensão disso. Porque aqueles que chegam a esta compreensão, eles recebem o conhecimento do mistério de Deus. E esse mistério de Deus só é revelado para seus filhos. Deus, vou voltar a repetir o que eu já disse aqui antes, Deus não vai revelar seus mistérios para aqueles que não são sua semente. Deus não vai revelar seu plano para a descendência de Caim. Deus não vai revelar seu plano para a descendência da serpente. Deus só manifestará a sua glória para unicamente seus filhos. Amém. Amém. Foi por eles que Jesus morreu. Deus não ama todo mundo. Jesus não morreu por todo mundo, apesar do sacrifício cobrir o mundo inteiro, mas ele morreu unicamente pelos seus. Isso parece que é duro, não é? É duro, muito duro. Mas sabe por que eu falei por parábolas, disse Jesus? É exatamente para esses que não são meus, para aquela planta que meu pai não plantou. Ele diz: toda planta que meu pai não plantou, que ele não semeou, será cortada. Então, ninguém vai dizer naquele dia: puxa, como pode? Olha que maldade, tanta gente sendo lançada do lago de fogo. Maldade que eles é a própria maldade encarnada.
Eles são a encarnação do mal. Por isso, enquanto viveram aqui na terra, eles não viveram bem. Agora eles podem ter praticado boas obras, feito grandes caridades, muitos movimentos, feito isso, feito aquilo, mas eles são a encarnação do mal, porque enquanto estiveram nesta carne, eles foram possuídos pelo diabo. E naquele dia serão ditos assim: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Praticantes de iniquidade. Então, para estes, Jesus disse: eu falo por parábolas, para que eles não compreendam, não entendam, não vejam, para que eles não se convertam e eu os cure. Em outras palavras, não é do meu agrado que eles creiam, não é a minha vontade que eles compreendam isso, não é do meu agrado que eles se convertam, porque isso não é para eles, o sacrifício não é para eles, o meu amor não é para eles, a minha glória não é para eles, minha revelação não é para eles. Por isso que eu falo por parábolas, é proposital. Proposital. Não tem alguém que faz coisa de propósito, né? Mas esse menino parece que faz de propósito. Quanto mais eu digo não faço, ele faz. É assim? Quem faz de propósito, pois bem. Não tem quem faça coisa mais de propósito que Deus. Ele faz de propósito. Deus faz coisas propositais. Poderíamos ver isso no Novo e no Velho Testamento. Como é que Deus faz as coisas de propósito? Vamos nos colocar de pé para encerrarmos. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, no versículo 16, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Por que será que estes viam e ouviam e eram bem-aventurados, e os outros viam e ouviam e não tinham bem-aventurança? Observe essas palavras finais que eu vou vos dizer. A palavra espada, como espada de dois gumes, ela corta para lá e para cá, na ida e na volta. E a palavra de Deus, ela é uma maldição para muita gente. Isto vai ser para o próximo culto. A palavra de Deus manifesta para o dia, ela é maldição para uns e uma grande bênção para outros. Por isso, você vai compreender isso, porque dentro do assunto sobre parábolas, você vai entender por que o nome Deuteronômio, que é as duas leis, vida e morte, bênção e maldição, isso se manifesta no mesmo momento. Por isso o mensageiro disse: nós estamos diante do tribunal, estamos diante do julgamento. Por isso o juiz supremo desceu à terra. E essa mensagem está fazendo exatamente isso, trazendo julgamento, condenação para as pessoas que têm rejeitado a manifestação de Deus para esse tempo presente. Se essas pessoas tivessem se manifestado em carne nos dias de Jesus, tinha gritado: crucificam. Se elas tivessem voltado e vivido nos dias de Jeremias, teria ajudado a lançar no calabouço cerrado no meio. Aliás, de Isaías. Se tivessem vivido no tempo de Moisés, teriam rejeitado, como Janes e Janos, como Coré, Datã e Abirão. Se tivessem vivido nos dias de Noé, eram aqueles que apedrejavam a arca. E quando eles estavam na presença de Deus, na grande mente de Deus, quando foi feito o grande conselho, e isto foi apresentado para eles, suas teofanias rejeitaram isso. Não quiseram lá no princípio. Você acha que você é bem-aventurado por quê? Porque eu sou bonzinho, eu sou melhor que os outros? Você nem sabe quando foi isso. Mas lá no eterno passado, quando Deus te mostrou a mesma verdade que hoje você ama e crê, lá você disse: eu creio nisso. Amém. Lá você estava em Deus. E agora, para poder você amar a verdade, Deus tem que estar em você. Então outra vez você é bem-aventurado, porque tem olhos e ouvidos para ouvir e ver. Glória a Deus. E Jesus disse: olha, muitos profetas e sábios do passado desejaram ver o que vocês veem. E o que é que eles estavam vendo? Um homem tão normal como qualquer um outro.
mas era um homem que era o reflexo, o caráter de Deus manifesto em pessoa, em carne. Isso tem que estar outra vez em nós, na igreja, senão ele não terá força para subir no carro. Senhor, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Pai amado, por esse instante, por esse momento que temos, por o Senhor ter nos ajudado, por o Senhor ter tido graça e misericórdia de nós. Te agradecemos ao Senhor por estas pessoas, por este pequeno número que tem vindo aqui nesse culto para ouvir essas coisas tão difíceis, tão tremendas, tão terríveis no sentido de falar, porque poderíamos estar aqui falando só de bênção, de vitória, de testemunho, dessas coisas, mas, Senhor, estamos numa fase totalmente diferente, quando o Senhor tem nos levado a um grau de fé a mais alto. E é a tal ponto que nós sabemos que não damos conta dessas coisas sozinhos, Senhor. Por isso te pedimos a tua ajuda. Nos ajuda a passar por cima deste grande obstáculo, que é exatamente a nossa carne, a nossa fragilidade, nossas incapacidades, nossa mente tão estreita. Nos ajuda, Senhor, renova o nosso entendimento, nos dá um novo coração para compreendermos de acordo com a tua vontade, Senhor. Dá-nos um espírito reto, espírito de justiça, que o poder divino que manifesta-se em nós, ao conhecermos o Senhor, ao conhecermos a tua verdade, que esse poder acrescente em nós graça e virtude. Porque o Senhor disse: aquele que tem lhe será dado e terá em abundância. Então sempre queremos mais um pouco, e um pouquinho que o Senhor tem nos dado, porque somos limitados, não podemos receber tudo, mas um pouquinho que conseguimos pegar, isso nós procuraremos ampliar, buscaremos mais, porque não queremos enterrar este talento. No nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Pai bendito. E aqueles irmãos que não puderam estar nesse culto, por trabalho, por qualquer motivo, que o Senhor bem sabe, que a unção desta reunião esteja sobre eles também, Pai. E aqueles que estão longe, que moram distantes de nós, mas que por algum motivo, por algum meio, esta gravação chegar em suas mãos, que eles também sejam abençoados por conhecer a tua palavra. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Com as nossas almas alimentadas com o pão da vida, com o pão da vida, com as nossas almas alimentadas com o pão da vida, que é Jesus. Deus os abençoe, amados. Tenham todos uma boa noite, um bom final de semana. E domingo à noite às 19 horas estaremos aqui, se o Senhor nos permitir. Deus os abençoe.